Então, assim, eu lembro quando era... Gente, quando eu era bancário, era assim, ó. Em 2007, eu queria porque queria entrar no banco. Eu queria ser bancário. Eu orei, Senhor, abra as portas para eu entrar no banco, para que eu quero ter os benefícios, eu quero ter o salário de bancário, eu quero ganhar PLR. E em 2007, em setembro de 2007, eu entrei no banco. E aí eu trabalhei até 2014. Isso. Né? Pode falar o nome do banco? Será que pode? Fala, ninguém, né? a gente não tá ganhando nada com Ninguém isso. tá nem aí pra gente, né? Qual banco que era, ninguém quer nem saber. Então, assim, gente, eu trabalhei no Bradescão, 7 anos no Bradesco, aí beleza. E aí em 2012 a gente começou a desenvolver um negócio próprio. Em 2014, eu saí do banco, né? E nós nos tornamos empresários, enfim. Só que em outubro de 2000, então assim, ó, em fevereiro de 2014, nós saímos do banco. Eu saí do banco, né? Para abrir uma empresa tal. E em outubro nós quebramos. Quando nós quebramos, amor, eu poderia ficar assim, ó. Ai, ficar me lamentando, puxa vida, que a vida é injusta, que essa empresa realmente não era um bom produto. Ah, não, que eu devia ter ficado no banco. Sabe aquela coisa assim, ó, de ficar me lamentando na posição de vítima? Ou eu poderia culpar outras pessoas. Eu poderia te culpar, eu poderia culpar o produto, eu poderia falar, não, eu estava certo. Ruim é o produto, ruim é minha esposa que me ajudou, ruim era o plano de negócio da empresa, enfim. Mas o que nós fizemos? Ó, então veja, quando nós quebramos, lá em outubro de 2014, nós poderíamos ter adotado essa posição de vítima. O triângulo dramático, a gente ficar aí Seríamos né? O triângulo dramático. Teríamos o problema que foi a quebra da nossa empresa, a nossa falência ali da nossa empresa, e ficarmos ali, ó, girando aquele problema. Mas o que nós decidimos fazer? Vini, agora você precisa encontrar uma outra solução. Eu preciso voltar a fazer alguma coisa. Lá em 2014, gente, trabalhava no Bradesco, saí do Bradesco para abrir um negócio próprio. Aí nós quebramos. E lá em outubro eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Ó, o lado criança. Quando eu digo lado criança, é o lado criativo. Né? Essa dimensão criativa começou a trazer ideias. Nós começamos a exercitar ideias. Até que nós tivemos uma ideia de entrar em contato com uma amiga minha que trabalhava no Itaú. E essa minha amiga me indicou, e eu entrei no Itaú em janeiro de 2015. Então, quando eu estava no Itaú, gente, é uma empresa muito boa, tem um plano de carreira maravilhoso, mas o tempo foi passando e eu não me encontrava mais. E eu falava assim, puxa, não é isso que eu quero para mim. Mas aí o que eu poderia fazer? Eu poderia ficar reclamando da empresa, eu poderia ficar reclamando do salário, eu poderia ficar reclamando do nosso negócio que não deu certo. Ó, tudo posição de vítima. Veja, só reclamar não te leva para frente. Lembra que nós falamos que o triângulo dramático é o triângulo que vai te levar para baixo. E o triângulo da realização que te potencializa. Então, quando eu entrei no Itaú, alguns anos depois, lá em 2017, 2018, eu já estava completamente saturado. Então, ao invés de ficar reclamando, o que nós fizemos? A Dus falou, então você tem que pensar em uma outra coisa. Por que a gente... nós já tínhamos ali uma certa experiência com casais, né? Aconselhamento, que a Dulce já atendia, já... E eu comecei a observar. E a Dulce falou assim, amor, puxa vida, nós tivemos uma superação tão bacana no nosso casamento, nós temos dado conselhos tão bacanas para pessoas da nossa igreja que vêm nos procurar. Por que a gente não foca com mais força esse trabalho com casais? Lá em 2017, 2018. E aí eu falei, então tá bom, então vamos começar a estudar. Aí foi quando eu comecei, junto com você, a fazer uma especialização. Eu falei, vou fazer uma especialização, porque aí 2, 3 anos vão passar mesmo, e quando passar, eu estou especialista no assunto. E foi o que eu fiz, gente. Hoje, graças a Deus, essa é a minha ocupação. Saí do banco, saí do Itaú, e hoje nós só vivemos disso, de palestras, de cursos, das mentorias e das terapias, ajudando famílias. Então, assim, quando eu quebrei lá em 2014, se eu tivesse só reclamado, se eu tivesse culpado todo mundo e não assumido a responsabilidade para mim, eu não entraria no Itaú. E se eu estivesse no Itaú só reclamando, e não buscado novas alternativas para poder me desenvolver e encontrar um propósito de vida, eu não estava aqui hoje, junto com você.
Então veja como o triângulo da realização é muito importante. Nós precisamos ter um olhar positivo, gente, diante dos problemas, diante dos intempéries da vida. Enquanto você só reclamar, enquanto você só focar no problema, em que você culpar o outro, ou que você se colocar sempre como inocente, não assumindo a responsabilidade para si, você vai manter aquele problema. Você vai manter aquele comportamento destrutivo que não te eleva. Então foi quando eu decidi dar um novo rumo para minha vida, que agora nós estamos aqui hoje, trabalhando com famílias e com casais. E com mulheres. E com mulheres cristãs. E o Vinícius Olha que maravilha. trabalha com os homens, eu trabalho com as mulheres, e nós dois juntos trabalhamos com casais, Isso com famílias. mesmo. E olha que interessante. Nós temos que tomar muito cuidado, viu, mulheres? Para você se ver livre de prisões emocionais, você precisa assumir a responsabilidade e o controle, a direção da sua vida. Como que você assume essa direção? Quando você entende que determinados problemas não dependem do outro. Aliás, os seus problemas dependem de você. Ah, mas é um problema com meu marido, ele que resolve. Negativo. Se você está envolvida nesse problema, você precisa resolver esse problema. Começar por você. Só abaixa ali. Tá. Você precisa começar a resolver esse problema por você. Isso. Então você tem que dar o primeiro passo. O nosso maior erro é achar que nós vamos dar passo só quando o outro der. Para com isso, sabe por quê? Você vai se ver livre. Aí se torna uma dependente do outro. A gente acha que dependência emocional é só uma coisa grave. Imagina, tem gente que depende do outro para tudo, até para resolver um problema. Não, porque eu vou só orar, vou buscar de Deus, para Deus tocar no coração dele. Gente, isso não é assim. Se o próprio Jesus nos deu a ordem, se você vai entregar a tua oferta, deixa, vai resolver o problema com teu irmão, se você lembrar que tem um problema, ele está dizendo o seguinte, não vou ficar falando com ele, se você tem que resolver. Traga o teu lado adulto, pense em estratégias, execute e tome uma lição. É assim que você vai conseguir sentir-se uma mulher totalmente livre. Uhum. Eu sei que não é fácil, tá? Resolver problemas. Gente, Sim, não é fácil. É verdade. Conversar, se acertar, a pessoa. Mas como é que eu vou resolver esse problema? Vai jogar na minha cara, assim, não é? Ele vai jogar na minha cara, ele vai jogar na minha cara, como é que eu vou falar? Eu sei que é assim que funciona. Mas você precisa superar isso para você se ver livre. Quando nós não temos problemas resolvidos, nós estamos presos nesse problema. Exemplo, você sofreu alguma questão muito importante, muito grave lá atrás, você tem que liberar essa pessoa. Você precisa perdoar essa pessoa. Perdoar e procurar resolver. E aprender a lição. Claro que tem pessoas que você não pode caminhar. É difícil, né? É complicado você caminhar com algumas pessoas. Você tem que colocar distância. Mas ainda assim, resolver o problema que você tem com essa pessoa. Lá no fundo, é uma questão de mudança de paradigma. Gente, uma coisa que nós sempre falamos aqui. Se você exercitar a mudar o seu olhar diante dos problemas da vida, você se tornará, mulher, cada vez mais forte. Exato. Na sua casa, né, com seu marido, com seus filhos, ou se você namora, no seu namoro, no seu noivado, na sua empresa, ao lidar com os seus colegas, com o seu chefe, enfim. É tudo uma questão de mudança de mente. Sim. Eu vou deixar de focar no problema e vou passar a focar na solução. Exato. É uma mudança de dentro para fora, gente. É eu permitir que as minhas influências internas ganhem força e eu venha impactar o ambiente onde eu estou. Se eu só foco no problema, estou permitindo que fatores externos tomem conta. Logo, eu não sou protagonista. Logo, eu me torno uma pessoa reativa. Então, o triângulo da realização, ele te tira de uma posição reativa e te coloca em uma posição proativa. Exatamente. Exercitando a sua criatividade para encontrar soluções, exercitando a sua potência para executar o plano que você escolheu e exercitando a sua sabedoria para te fazer melhorar continuamente. Exato. Nós temos absoluta certeza que se você mudar a sua forma de enxergar a vida, se você começar a treinar este olhar, você se tornará cada vez mais forte. Os problemas terão cada vez menos impacto na sua vida, seja um problema conjugal, um problema emocional, um problema ministerial. Tem muitas mulheres líderes de ministério que nos acompanham também. Dentro do ministério também, você tem que trazer esse problema, porque até no ministério nós podemos culpar ou responsabilizar o outro por um problema que nós poderíamos resolver. Exatamente. Como você muito bem trouxe o exemplo
o exemplo de perdoar. Olha só, uma boa noite a todas vocês que estão chegando. Aqui é a Baixinha Basto.